E atenção, tem novidades na investigação do caso do milionário ganhador da Mega Sena morto por criminosos na cidade de Hortolândia. Você se lembra, nós trouxemos em primeira mão essa história aqui no Tá No Ar Campinas. Pode colocar as imagens do Jonas Lucas, que foi a vítima desse crime, e os suspeitos que estão até esse momento apontados pela Polícia Civil como os organizadores, os mentores intelectuais e os executores desse plano. Vou retomar o caso para você que se liga na Rede Família, às 4 da tarde, mais um minuto. Há um mês, há exatamente um mês, Jonas Lucas, que ganhou mais de 40 milhões na Mega Sena em um sorteio realizado há cerca de 2 anos, depois de ter feito uma aposta em uma casa lotérica em Campinas, foi sequestrado por criminosos que queriam que ele fizesse transferências bancárias e, segundo a polícia, essas duas pessoas são algumas dessas que estão ligadas ao crime. Rebeca e um homem apelidado por Gordão. Mas desde que o crime aconteceu, havia uma pessoa que estava foragida. Nessas imagens que mostram os últimos momentos da vida de Jonas Lucas, é possível ver também como a polícia trabalhou para chegar à autoria do crime. O relógio no alto da tela marca dia 13 de setembro. O momento em que o milionário, que levava uma vida extremamente simples na região do Rosolém, caminha pelas ruas a caminho de uma padaria e 2 carros são registrados nas imagens. Esse é um dos veículos, uma caminhonete que foi identificada, e tem um outro carro que você vai ver na sequência da imagem, um Fiesta preto, que também já foi apreendido. Pode subir o próximo clipe com a imagem do homem que estava foragido e que agora está atrás das grades. Trabalho da polícia realizado na investigação porque tinham informações de que Vini estaria ainda na região do nosso interior de São Paulo. Esse homem, que no dia do crime utiliza os cartões bancários da vítima para fazer saque, está preso depois de um mês de investigação. Vamos ao vivo até Piracicaba, onde a Polícia Civil trabalha desde as primeiras horas em que o caso foi registrado e que já tinha a identificação do suspeito, mas faltava a localização. Nós vamos ao vivo até lá conversar com a repórter Ana Paula Rosa, com imagens do nosso cinegrafista Renan Isaltino. Ana Paula, conta pra gente como é que a polícia fez essa prisão, onde estava Vini e como isso é importante para o andamento dessa apuração. Muito boa tarde para você, boa tarde para o Renan também, que acompanha você com as imagens. Boa tarde, Heitor. Boa tarde a todos que acompanham o Tá No Ar Campinas. Nós estamos no DEIC de Piracicaba, onde prossegue esta investigação e a 5ª pessoa então envolvida neste crime foi presa. Bom, Heitor, respondendo sua pergunta, o que aconteceu, né? Havia uma sequência, né, de sinais, segundo a delegada, que foram dados por este criminoso. Então, mediante estes sinais, eles conseguiram ali organizar todas as informações e encontraram o Vini, Vinícius, o nome dele é Marcos Vinícius Salles de Oliveira, de 22 anos. Ele estava na Instância Ouro Verde, na cidade de Limeira, é uma zona rural na cidade de Limeira. O Renan está mostrando pra gente, porque qualquer momento o Vini pode sair, porque ele está no DEIC, ele está prestando depoimento, ele vai sair daqui para fazer exame de corpo de delito. Então, qual que é a expectativa da imprensa? Que de fato ele saia a qualquer momento e a gente possa flagrar, né, o momento da saída dele, e então ele vai se encaminhar ao IML para fazer o exame de corpo de delito. Bom, as informações que nós temos até agora é de fato, né, 5 pessoas presas, como você disse, Heitor. A gente tem até agora a Rebeca, tem também o Rogério, além disso tem o homem que tem a alcunha de O Gordo, o outro Marcos Vinícius, né, que é um homônimo, mas teve uma participação diferente, embora os dois tenham também 22 anos, uma coincidência que nós trouxemos em relação a este caso, e agora o Marcos Vinícius. Qual que foi a função do Marcos Vinícius, né, neste crime que acabou, infelizmente, culminando na morte do Jonas Lucas, o Luquinhas, né, que a gente tanto falou a respeito disso, que ele acabou ganhando ali na Mega Sena. Passaram 2 anos e este crime aconteceu. A participação do Marcos Vinícius
Foram 2 até o momento, segundo a gente tem informações, e a Juliana Ritt, que é a delegada do caso, também nos informou. Bom, ele teria participado primeiramente utilizando um dos veículos. Em um desses veículos, então, ele teria participado do sequestro do Jonas Lucas e, depois disso, teria levado os criminosos para uma agência bancária, onde, então, foi feito o Pix e também os saques no valor de R$2.000, além, né, desses procedimentos online que ele teria também auxiliado, né, os criminosos nesse esquema todo que está sendo investigado. A gente ainda tem algumas questões que não foram respondidas. Tem mais suspeitos em relação a este crime? Não sabemos ainda, né? Não há divulgação disso. Onde exatamente ele estava na instância? Ele estava na casa de algum parente? Ele estava alocado num local escondido? Ele alugou algum imóvel? Também não temos essa informação. Quem vai nos trazer esses esclarecimentos é a delegada. Às 6 horas da tarde vai ter uma entrevista coletiva em que ela vai tirar algumas dúvidas que ainda ficaram em relação a este caso. Fato é que a expectativa agora é saber se o Vini vai sair por esta porta nos próximos minutos, nas próximas horas. A gente não sabe. A gente sabe que ele está lá dentro prestando depoimento. Então, esta é a atualização deste caso, viu, Heitor? E a gente vai aguardando aqui mais informações. Esse depoimento é importante para a polícia confrontar o suspeito com os dados coletados ao longo da investigação. Muitos dos detalhes não são passados para a imprensa para não atrapalhar as investigações. Outros detalhes são fundamentais para mostrar à população e também dar uma resposta à família do Luquinha, da vítima desse caso, de por que esses homens estão sendo indiciados, por que Vini estava sendo procurado. Então já há, por exemplo, essa divulgação que você vê na imagem à direita, da presença do suspeito em uma agência bancária com o cartão da vítima. Esse é o momento em que o suspeito foi preso na cidade de Limeira, área rural da cidade. Portanto, ele sai do local onde o crime aconteceu, de Hortolândia. A gente já sabe, por parte da investigação, que a quadrilha estava montada em Santa Bárbara do Oeste, mas veja como ele não vai longe. A polícia, inclusive, nesse momento, questiona se ele estava sendo respaldado por alguém. Quem é que estava ajudando a esconder o Vini? É uma questão também a ser respondida. Então, esse depoimento que está sendo prestado nesse momento e que a Rede Família acompanha ao vivo é fundamental para o avanço da investigação. Que há participação de 5 pessoas no caso, a polícia não tem dúvidas. Uma emprestando os dados para abrir uma conta bancária, outro utilizando o próprio veículo para fazer toda a ação criminosa, o outro usando o cartão da vítima para fazer saque. Agora, quem montou tudo isso? Quem pensou tudo isso? Quem tinha informações sobre a rotina da vítima? São detalhes que a polícia vai montando a partir das prisões, e a questão que fica agora é, e a Ana Paula destacou muito bem isso na participação dela aqui no link, tem mais alguém envolvido? Há ainda alguém para ser preso nessa história? Então, só confirmando a informação, Ana Paula, daqui a pouco, 18 horas, há previsão para uma entrevista coletiva. E vocês, claro, vão continuar acompanhando e vão trazer informações no RF News com a Estela Gontijo. Expectativa é que esse depoimento dure, portanto, pelo menos mais 1 hora até a saída desse suspeito para o Instituto Médico Legal, onde é feito o exame de corpo de delito. E depois, como já há um mandado expedido e autorizado pela Justiça de prisão, ele vai para a cadeia. Expectativa é grande, imagino, de todos que aí acompanham esse caso, e é o nosso caso da Rede Família desde o início também da apuração. 18 horas, é esse mesmo horário confirmado pela delegacia? Exatamente, Heitor. Às 6 horas da tarde, então, acontece uma entrevista coletiva até para esclarecer esses pontos que ainda geram dúvidas, né, na população e também, né, na imprensa em geral, né? A gente tem que entender qual que é o tamanho dessa quadrilha, se tem mais gente investigada, se tem mais suspeitos, né, que a delegacia está em busca também, né? A gente vai esclarecer estes pontos e outros também. Em relação ao Vini, ele está em depoimento agora, a gente não sabe quanto tempo vai durar, provavelmente um pouco mais de 1 hora. A expectativa é que ele saia, vá ao IML, faça o exame de corpo de delito e depois, então, seja encaminhado à carceragem, né? Vai ficar à disposição da Justiça. Até agora, nas informações que nós temos, fechou esse cerco, né? Mas
Como eu disse, né, a gente vai aguardar para saber se tem mais gente sendo investigado e mais assunto ainda para abordar a respeito desse tema. Vamos acompanhar, né, Heitor? Você e Renan Exaltino tem canal aberto com a gente no Tá No Ar. Qualquer novidade, saída do Vini ou também uma antecipação dessa coletiva, é só chamar. Nosso canal segue aberto direto com a cidade de Piracicaba. E ao longo da nossa programação com a Estela Gontijo às 5h30 da tarde no RF News, a atualização desse caso. Obrigado, Ana Paula Rosa, obrigado ao Renan Exaltino, eles que estão acompanhando esse caso desde o início. A Rede Família traz todos os detalhes do crime que chocou o Brasil e que infelizmente resultou na morte de Jonas Lucas, o Luquinha.